Olá, boa noite. Que bom que vocês estão com a gente. Bora começar a semana com arte e cultura. Hoje, no nosso estúdio, temos um imortal da Academia Brasileira de Letras que foi, inclusive, cotado para Prêmio Nobel. O escritor Milton Ratum fala do novo romance Dança de Enganos. É o seu 7º livro e fecha a trilogia O Lugar Mais Sombrio. E tem mais um programa de hoje. Dá só uma olhada. Pronta? Oi, novidades no Brincando com Rosa. Exposição infantil na internet é um assunto que rende muita discussão e é tema de filme. Hashtag Salve Rosa está nos cinemas e a gente conversou com o elenco. Vai. A Mostra Internacional de Cinema em São Paulo entra na última semana de exibição, mas ainda tem dicas do que vê na telona. 4 horas, ela tá querendo dar oi pra você, dar oi pra todo mundo, que essa mulher, depois de 4 horas e meia de show, dessa abertura, tá pronta, né, pra essas turnês? Você chega, tá rouca. Eu estou sem voz. Ivete Sangalo estreia projeto Clareou em São Paulo numa tarde ensolarada. Ela substituiu o axé pelo samba e pagode, uma seleção de clássicos da música brasileira, começando pela homenageada do novo trabalho, Clara Nunes. Será eterno novamente. Canta, Clareou! Um presente de 42 anos esse show. Foi dia 25 de setembro, meu aniversário, e eu falei pra ele, não me dá nada, eu quero ver a Ivete. A Ivete tem várias faces, né? Então eu, como sou fã dela há milhões de anos, já morei em Salvador, fui em todos os shows dela, fazem muitos anos que eu não vou. Eu acho que é mais uma aposta mesmo, diversificar mesmo o portfólio, né? Então não vai deixar de ter o axé, vai ter o axé. Eu sou fã da Ivete desde 2006, mais ou menos, então eu venho acompanhando a carreira dela. Sou de Maringá, Paraná, então vim especialmente para São Paulo para esse show, para essa, digamos, nova fase dela, né? E nós que somos fãs, a gente acompanha, a gente incentiva e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. O meu abraço pelo teu sorriso não me faz esperar. Tá rolando comentário que a gente tem tudo pra se dar bem. A Geise é o quê? A melhor amiga que eu já ouvi falar. Você trouxe a Jane de surpresa, gente. Eu trouxe a Jane de surpresa para o show que ela tem o sonho de assistir. Ela me falou ontem, nós estávamos em outro show, ela falou, meu sonho é ver a Ivete. Aí, faltando uma hora pra gente vir pro show, eu só falei pra ela, toma banho e se arruma que a gente vai sair. Quando ela chegou aqui, o olhinho até encheu de lágrimas quando ela viu onde ela tava. Conta pra gente, Juliane, essa história. Olha, pra mim foi uma surpresa real, apesar que a maioria da surpresa eu descubro antes. Essa eu descobri na porta. Eu sou fã da Ivete, gosto muito do trabalho dela, mas estou muito animada com esse show de samba, assim, eu sou fã de samba, adoro, Clara Nunes também. Valer a pena, se não agora, depois não importa. Por você, posso esperar. Olha, isso é um sonho da minha vida. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade todo o tempo de poder botar para fora as minhas emoções como cantora, em várias frentes, em vários momentos da minha vida. E esse projeto é um projeto que eu estava me devendo. Embora eu ame o que eu faço, eu sou uma cantora que eu gosto de cantar de tudo um pouco, mas o samba foi uma coisa que me estruturou como pessoa, como artista, como músico e musicista, assim, é uma coisa que me envolve muito. Então foi um preparo e a intenção foi, de fato, jogar as pessoas num ambiente de prazer. E foi assim que eu me senti e vi que a plateia estava assim. A gente ficou com essa impressão, Ivete feliz no simples, assim, muito na cara do público. E uma coisa meio que até o próprio samba traz, né? De você trazendo gente. O samba, ele próprio já está traduzido ali, né? No encontro. O samba abraça, o samba aglutina, o samba envolve a gente. Enfim, não há que haver outra coisa mais importante que o próprio samba. Então a gente entende que o samba é isso. Eu não diria nem feliz no simples, porque o samba é de uma sofisticação assim gigantesca. Mas eu diria que eu estou feliz na realização de um sonho
sem amarras nenhuma. Então isso foi muito importante para mim. Ah, viva o samba, viva a nossa cultura. Agora o Metrópolis recebe Milton Ratum, um dos maiores romancistas brasileiros, que encerra a trilogia O Lugar Mais Sombrio com o livro Dança de Enganos, uma obra em que memória, exílio, liberdade e também autoritarismo se entrelaçam num drama familiar marcado pela ditadura. Nesse último volume, não é Martinho, o jovem paulistano, que narra suas histórias, suas memórias. A voz agora é da mãe dele, Lina, que revisita o passado e a sua relação com o filho. E a gente fica muito feliz de ter Milton Ratum aqui no estúdio do Metrópolis. Bem-vindo, Milton. Muito obrigado. Que prazer. Obrigada por esse livro também. Eu que estou aqui acompanhando essa trilogia, estava esperando esse fechamento. Numa trilogia que deu um trabalhão para você. Então, começou com A Noite de Espera, depois Pontos de Fuga, e agora a gente está com Dança de Enganos. Como é que foi para você esse processo de conviver tantos anos, eu fico pensando, né? Com essa história, com esses personagens, para finalmente agora chegar no terceiro volume? Nem foi tanto tempo, só 18 anos. Só 18, então, pois é, Milton. Deu para pensar em muitas coisas. É claro que você não passa o dia e a noite escrevendo, né? Você tem a vida toda, teve a pandemia, teve, enfim, 1000 problemas lá atrás. Mas eu comecei esse projeto em 2008, no começo de 2008, quando eu terminei uma novela chamada Órfão do Eldorado. E retomei, na verdade, esse projeto que era do ano de 1980. Uau! Que você tinha parado um pouco com ele. Foi na Espanha que eu comecei a pensar nessa trilogia. E aí eu achei que devia esperar o tempo passar, porque ela fala de um momento que, naquela época, em 1980, era um passado muito recente. Então, a literatura fala de um passado mais distante, né? Pelo menos eu vejo assim. Eu não sei escrever sobre ontem, então eu prefiro deixar o tempo passar para que a experiência fique mais depurada, para que a gente esqueça de certas coisas e depois se lembrar com a ajuda da imaginação. Ah, sim. Porque aí a imaginação é fundamental. É a literatura, é a ficção, né? É a ficção. É bonito porque uma personagem aqui diz um pouco sobre isso, né? Ela fala sobre esse aquietamento das nossas memórias, deixar condensar isso para que a gente consiga entender melhor. Tem uma questão nesse livro aqui muito interessante, que é essa voz narrativa. Nos primeiros 2 volumes, a gente tem esse garoto, a gente começa a acompanhar. Ali no começo é um romance de formação, né? Porque ele é muito jovem, tem ali 14, depois 15, a gente vai acompanhando ele em todo esse período. Então é essa voz desse jovem olhando para o mundo, olhando para o Brasil da ditadura, olhando para um pai opressor, olhando, tentando viver ali com a ausência dessa mãe depois de uma separação traumática que essa mãe tem com esse pai. Mas nesse último romance, você traz para a gente a voz dessa mulher, que nos outros volumes era citada, que nos outros volumes era sentida pela sua ausência. E agora, a gente como leitor, poder ouvir a voz dela, queria que você falasse dessa escolha e o que essa voz traz sobre esse período que você narra, antes narrado por um jovem e trazido por uma mulher mais experiente agora. É que a mãe merece todo um livro, né? Só ela, a voz dela. E ela desaparece num certo momento da vida do filho, do Martim, e nenhum dos dois sabe o destino de cada um, né? Então esse é o nó, vamos dizer, é o drama moral de cada um, né? Quer dizer, a busca do filho, a busca da mãe, e nenhum dos dois sabe onde o outro está. E alguns leitores perguntavam, e a mãe? Eu dizia, bom, a mãe, ela vai aparecer.
e vai aparecer em sua, enfim, talvez em sua plenitude, né? Com a sua voz, com a sua consciência, com as suas lembranças, com seus impasses, com seus sofrimentos, com as suas dores, com seu prazer, com amor, com tudo. Então, eu planejei, isso foi planejado lá atrás, mas à medida que eu ia publicando cada livro, cada volume, eu alterei muitas coisas, acrescentei, isso é normal, né? Porque você escreve 800 páginas e depois, quando você vai dividir para publicar, você relê, e já passou tanto tempo que você dá vontade de se reescrever. E foi o que eu fiz, por isso que foi demorando. E agora a voz dela aparece, mas aparece também com a voz de outros, né? Porque ela escuta também. Né? Então, ela não sabe onde o filho está e ela se encontra... Bom, não vou falar muito para não dar... Porque tem uma trama que é muito bem armada ali para a gente ir descobrindo o que realmente foi... Porque é um livro que vai trazendo esclarecimentos de outros pontos dessa... Isso, se eu puxar um fio, aí toda a rede se move, né? Onde você puxa um fio, a rede toda se move. Mas enfim, quer dizer, é também uma homenagem a Minas, aos escritores mineiros, aos poetas e cronistas mineiros, e a uma cidade mineira que eu adoro, que é Ouro Preto. Então tem a minha relação também com a literatura brasileira, com a nossa literatura surgiu em Minas, né? Os poetas da Arcádia, do século XVIII, aliás, grandes poetas, e isso também tem a ver com a minha visão da literatura brasileira, com alguns autores e autoras que eu, vamos dizer, cultuo há muito tempo, né? E com essa voz também feminina que eu comecei o meu trabalho literário com um romance narrado por uma mulher, O Relato do Certo Oriente. Então, de um certo modo, é uma volta, sem ser nostálgica, mas é uma volta, vamos dizer, é um laçamento, assim, é um enlace com aquilo que eu comecei. É bonito que você disse, inclusive, para mim aqui nos bastidores, é uma das minhas personagens prediletas. Eu gosto disso. Eu acho que ela é. Ela é? Sem dúvida, sem dúvida. Quer dizer, ela vamos dizer, ela surgiu como uma necessidade mesmo, né? E quando vamos dizer, quando vem de alguma coisa interior e profunda, eu acho que é isso que passa um certo conteúdo de verdade, né? Pra gente também se conectar a ela. Vocês querem se conectar a essa mulher? Eu separei um trechinho bem do início do livro, não tem spoiler, mas pra gente ouvir um pouco dessa voz e dessa memória. Tua vida ainda é um mistério. Quem proíbe o nosso encontro? Que demônio é esse? Reli essas frases da última carta. Meses depois, Martim me enviou outra. Uma folha com uma caligrafia de inseto, acho que para não ser lida, ou para não ser lida por mim. Apenas a data timbrada no envelope era legível, 5 de dezembro de 1972. Palavras ocultas podem nos separar para sempre. Essa folha interrompeu a correspondência. Mas o tempo de silêncio tem uma história. Por isso decidi escrever sobre minha vida e a das pessoas ao meu redor, embora ainda desconheça o demônio que proíbe o encontro com meu filho. Tá aí a voz dela um pouco para a gente ouvir. Interessante nessa relação entre mãe e filho, e esse livro você também traz uma relação entre mãe e filha, né? Porque ela se relacionando com a mãe dela. Então a gente tem esse período da ditadura no Brasil, da opressão, tempos escuros, sombrios, mas a gente tem essa semente do mal dentro da família, né? Sim. Essa que é a história. E essa família é atingida por essa semente do mal. Então, a opressão que está no Brasil também está dentro dessa família, né? Sim, eu quis, aliás, desde o início do meu trabalho, eu quis relacionar vamos dizer, esse núcleo pequeno, que é a família, com o Estado. Né? E como que isso, vamos dizer, essa relação que às vezes é muito opressiva, né? Quer dizer, a minha geração, uma parte da minha geração viveu
esse drama, né? Quer dizer, de ter liberdade afetiva, amorosa, sexual, profissional, porque não era assim. Claro, teve essa virada de 68 que mudou tudo. Que mudou tudo e ainda está em movimento, né? Quer dizer, isso aí não acaba. Então, foram coisas que me marcaram muito, né? Inclusive de uma opressão muito cruel, né? Eu lembro que alguns leitores me perguntaram, mas essa mãe do segundo volume que manda prender a filha e interná-la numa clínica, como que isso pode acontecer? Eu falei, isso aconteceu com uma amiga minha, né? Quer dizer, uma história que eu vivi, que eu de perto, porque ela era uma amiga, morava na mesma república, por sinal, a república da Fidalga. Aliás, você, nesse livro, vai passando por muitos momentos da sua memória, junto com a imaginação que você já disse aí pra gente. Sim, então essa relação da família com o Estado é uma relação, vamos dizer, que, às vezes, muito, muito opressiva, né? E as pessoas devem entender que a liberdade é a liberdade que você deve ter em casa e a liberdade em relação ao Estado também. Claro. Sem censura, sem vigilância, sem opressão, sabe? Sem, sei lá, ameaças, sem agressão física ou verbal. Quer dizer, claro. Você deve viver livremente, né? Livremente e ser responsável pelos seus atos. Essa nossa... Claro. E os personagens estão nessa busca, né? Você está me falando isso. Tem todo. Essa busca o tempo todo, de viver no seu país de uma forma mais justa, de falar, de poder ter liberdade e dentro das relações, né? Sim. Das relações. E esse romance, Adriana, ele tem uma coisa, vamos dizer, que lembra um pouco, vamos dizer, a trama de um romance policial. Porque há alguns segredos e algumas coisas que não podem ser desvendadas ou que não podem ser reveladas. Então, ela vai tendo consciência do que ela é e dos outros, do irmão, do novo companheiro dela, da mãe, inclusive, das mulheres que trabalham na casa, né? Ela vai tendo essa consciência aos poucos, né? E se surpreendendo com aquilo que ela não sabia, né? Por isso que é uma dança de enganos, porque o engano é também aquilo que não foi pensado. Sim. É o impensado. Claro. Né? É aquilo que você não percebe ainda, não conseguiu desvelar, né? Então, só no fim é que as coisas começam vamos dizer, a ser desveladas, né? Claro. Mas também para deixar a gente também pensando em outras questões, né? É um fim que também abre para a gente pensar em outras questões. Estou aqui no final da nossa entrevista, vou pedir para você rapidamente, você vai gostar que seja rapidamente, para você comentar sobre a sua quase ganhou o Nobel, Milton Ratum. Eu? Sério? Quase, foi por pouco. Se fosse pela nossa torcida, foi por pouco. Se fosse pelos meus leitores, minhas queridas leitoras, professoras e professores, enfim, pela própria Academia Brasileira, assim. Mas eu sabia que era eu não tinha ilusões, eu acho que foi, nem sei, eu acho que foi uma instituição estrangeira que me candidatou ou falou do meu nome, enfim, mas eu não tinha esperança e nem fiquei eufórico. A gente ficou mais que você, talvez. Porque também os prêmios, você sabe, tudo isso te desconcentra. Eu estou no meio de um outro trabalho, já comecei um outro livro há algum tempo. Então, se eu parar para pensar, né? E olha, vou ser sincero com você e com os telespectadores, a Academia Sueca já devia ter dado o Nobel para o Drummond, Carlos Drummond de Andrade, para o Guimarães Rosa, para a Clarice Lispector. Eu só vou citar 3, para ser modesto, que são 3 escritores poderosíssimos. Muito melhores do que a maioria dos escritores e escritoras que já ganharam. Eu digo isso sem
nenhum chauvinismo, sem nenhum ranço de nacionalismo. Isso é sabido pela crítica brasileira e internacional, que são 3 grandes escritores. Por que não deram para nenhum deles? Ainda. Eu acho que talvez essa é a pergunta que a gente tenha que fazer, mas a gente vai... E eu acho que essa sua pergunta tem que reverberar para que a gente possa, nos próximos prêmios, talvez ter essa representação da literatura brasileira, né? Que ganha cada vez mais espaço no mundo, que sempre teve esse espaço. Que ótimo, né? Não que é? os escritores as obras estão sendo traduzidas em muitos países. Sim. E isso é muito bom para a cultura brasileira. É muito bom para a cultura brasileira e para o Metrópolis ter você aqui, Milton Ratum. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado. Uma boa caminhada, porque tem muitos lançamentos e feiras para a gente discutir esse livro com você. Muito obrigada, Milton. Eu que agradeço, obrigado. Muito bem, e no próximo bloco a gente vai conversar com os atores e também com a diretora do longa #SalveRosa, um assunto importante, um filme que discute a superexposição infantil nas redes sociais. E também tem os destaques da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Acaba esse final de semana, a gente tem dicas para vocês. Até já. O suspense #SalveRosa está nos cinemas depois de ser destaque no Festival do Rio deste ano. O filme acompanha a vida de uma adolescente de 13 anos que faz sucesso como influenciadora digital, mas que tem a história marcada pelo ritmo cansativo de trabalho e pelo excesso de controle da própria mãe. E olha que esse assunto é sério e tem sido bastante abordado pela sociedade hoje em dia. O Cunha Júnior bateu um papo com parte do elenco e a diretora, Suzana Lira. Ação. Linda, filha, mas vamos fazer o giro com mais animação? Sorriso, seu dia, tá feliz. O filme SalveRosa, de Suzana Lira, já está em cartaz e tem um tema que é muito atual: a hiperexposição de crianças nas redes sociais. Filha, tenho muito orgulho de você. Esse que é o canal da Rosa? Não esquece de... Nós somos os seus novos vizinhos. Isso aqui é o tanto de seguidores que ela tem? Suzana, como é que você se preparou para dirigir esse filme, já que o tema é muito delicado e muito atual, né? Olha, eu tenho uma carreira de documentário já há muitos anos, né? E a pesquisa ela é fundamental para se fazer documentário. E para ficção não é diferente, não. Eu fui beber na fonte de onde estavam as questões. Então, eu vi muitos sites, vi muitos canais de crianças, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, para me preparar. E assim, quando eu comecei a pesquisar, é um mundo que parece muito mágico e colorido e depende... Quando você começa a se aprofundar, as crianças vão crescendo e vão começando a contar o que aconteceu no passado delas, é bem aterrorizante. Eu acho que a Dora deve ganhar uma fortuna com esse canal da Rosa na internet. Descansar. Clara, quem é a Rosa? Bom, a Rosa é uma influenciadora mirim que está no auge dos seus 13 anos, tentando entender como é que é essa relação, essa dinâmica entre mãe e filha, que no decorrer da história a gente vai entendendo que não é nada o que parece. Mais um pouquinho. Não reclama, amor. Tá ficando muito lindo. Tira de novo. Tira. Que idade você tinha quando você fez o filme? Eu tinha 23. E a Rosa tem 13 anos de idade. A caracterização está incrível, mas como é que você fez? Porque teve toda uma preparação para você passar a realidade de uma menina de 13 anos. Então, foi uma pesquisa muito minuciosa, de tudo, de gestual, de olhar, de tentar reacessar essa inocência que eu tinha quando eu tinha 13 anos. E eu tinha a sorte de ter registro filmado dos meus 13 anos. Eu tinha um grande acesso e muito material. Então, o meu tom de voz, o que era mais agudo, como é que eu olhava, como é que eu me portava, eu estudei tudo. Oi, Marina. Muito obrigada pelo carinho e por assistir os vídeos do meu canal. Beijo, tchau. Agora só falta os videozinhos da promoção. Esqueceu, filha?
Hoje essa discussão está na mídia, né? A questão da exposição de crianças e tal. Mas como é que foi a sua preparação? Eu sou mãe de adolescente também, né? Então essa discussão na minha vida já estava muito presente entre os pais da escola, já era uma coisa que a gente conversava muito. Para fazer essa personagem desse filme especialmente, eu fui atrás de documentários de pessoas que têm esse comportamento extremo, porque eu queria entender o jeito que as pessoas se comportam, o que elas falam, tal, porque na vida real eu não conheço ninguém tão extremo quanto eu adoro e espero não conhecer. Perfeita, filha, linda. Meu canal vai ser patrocinado? Vai não, amor, já tá. Olha isso. Oi. Ação. Você sabe da sua mãe? Eu tô com o protocolo do exame que a gente fez no hospital. Deixa comigo, eu entrego. A Mostra Internacional de Cinema em São Paulo termina no dia 30, mas ainda dá para você ver muita coisa boa. Quer ver? A gente separou algumas dicas para vocês. Vai. Tem Assalto à Brasileira, dirigido por José Eduardo Belmonte. Na trama, Murilo Benício interpreta um jornalista desempregado que, ao sacar a sua rescisão, se vê no meio de um assalto e acaba virando refém. O filme é inspirado em fatos reais e tem sessão amanhã no espaço Petrobras de Cinema. Chegou o dinheiro. No Older Choice é um drama coreano que acompanha um trabalhador de meia-idade que perde o emprego e vê sua vida desmoronar. O filme é uma adaptação do livro O Corte e ganhou o prêmio de público de melhor filme internacional no Festival de Toronto. O Milton era diretor, ator, compositor, cantor, poliglota. O Milton era tudo. Calma. Encerrando a mostra com emoção e reverência, Milton Gonçalves, além do espetáculo, celebra um dos maiores nomes da cultura brasileira. O documentário mostra a trajetória do ator, diretor e ativista que marcou gerações com seu talento. Dia 30 de outubro, no Cine Sesc. Olha meu coração como é que tá. Muito bem, a semana está só começando, tem muita arte e cultura por aqui. Fique com a gente, acompanhe a gente. Amanhã, às 11 da noite, estamos de volta. Um beijo para vocês e até mais. Meu abraço pelo teu sorriso, não me faz esperar. Tá rolando comentário que a gente tem tudo pra se dar bem. Sempre tá batendo forte, tá nadando limpo, sem querer te enganar. Sonho estou fazendo grande.